Mazinho. Vamos lá, Mazinho. Vai pintando, vai passando, criou, chance, bateu. Gol! Histórico! Gol! Mazinho acaba o jogo. Macedo! Olha o gol! Gol! Macedo! Momento histórico aqui no estádio Teresa Breda em Olímpia, mais de 400 quilômetros de Americana. Subiu Gilson. Olha lá, conferiu no seu cronômetro. Acabou! O Rio Branco está na primeira divisão do futebol paulista. A torcida do Tigre invade o campo. A festa é toda do Rio Branco aqui em Olímpia. Mais esperava, o Tigre mostrou a sua força. E vem Rio Branco com tudo, ele o goleiro, driblou, vai fazer mais um. 1, 2, 3 a 0, Rio Branco na frente, o Rio Branco bonito no Décio Vita. Seu Décio Vita, pois foi no dia 4 de agosto de 1913 que uma turma de entusiastas do futebol resolveram criar nas terras da família Cordenucci, na Rua Carioba, um campo para a prática do futebol. A denominação dada à recém-fundada agremiação foi de Arromba Esporte Futebol Clube. O Rio Branco nasceu antes de Americana, porque tornou-se município, a cidade, em 1925. E o Rio Branco nasceu em 1913. Com o nome de Arromba, depois, em homenagem ao Barão do Rio Branco, passou a ser Rio Branco, futebol, na época, Futebol Clube. O meu avô, o Emílio Leão Brambila, praticamente um dos fundadores do Rio Branco, né? Porque ele incentivava muito. Ele participava da diretoria, inclusive até por causa dessa atividade dele junto ao Rio Branco, ele colocou a primeira sócia mulher, que foi a minha mãe, né? E o meu avô, ele dizia sempre, paguei 50 centavos das primeiras redes do Rio Branco, fazendo a barba de 5 pessoas que ele sempre apontava. Aquiles Anaga, Rafael Vita, Alfredo Vita, Cícero Jones e Roque Faraone. Com essa barba que ele fez e cobrou 10 centavos de cada um, ele conseguiu 50 centavos e foi buscar rede em Campinas. Foi a primeira rede do Rio Branco. O Rio Branco, no final dos anos 10, ele começou só disputando torneios amistosos, só jogo local, até que em 1921 o Rio Branco finalmente estreou no Campeonato do Interior. E logo na estreia ele foi campeão da Zona Paulista, que era a zona que reunia as equipes da região. Com isso ele foi para as finais do interior, não conseguiu o título. Mas logo em seguida, em 22 e 23, o Rio Branco conquistou os 2 títulos que são históricos na história do clube, que foram os campeonatos de 22 e 23, campeão do interior. Naquela época, o campeão do interior tinha direito de jogar contra o campeão da capital, que era o Campeonato Paulista, um torneio chamado Taça Competência. E o Rio Branco enfrentou o Corinthians em 23 e 24, relativo aos campeonatos de 22 e 23. Perdeu as duas para o Corinthians, mas aquilo lá já mostrava que o Rio Branco tinha virado uma força do interior. Meu pai era Aristides Pisoni, né, que é o goleiro. O meu pai sempre contava como é que eram as partidas, as dificuldades que tinha naquela época. Por exemplo, que os atacantes podiam vir em cima do goleiro, jogar o goleiro para dentro do gol, fazer falta no goleiro, que era tudo permitido.
Meu avô Rafael Vita, né, casado com Maria Denise Vita. A história deles é baseada totalmente em cima da história de Rio Branco. Eu escutava quando criança, né, que os jogadores comiam na casa do meu avô. Quando tinha os jogos, as roupas, os uniformes, minha avó que lavava. As taças que iam conquistando, minha avó que limpava. O Rio Branco chegou de novo nas finais do interior de 1925. Teve um dos jogos das finais do interior foi contra o Velo Clube. O Rio Branco perdeu de 4-1 e a partir daquele jogo, aquele time que tinha sido campeão do interior de 22 e 23 começou a ser desmontado. Os jogadores foram embora, pararam de jogar e o Rio Branco entrou numa fase de completa pasmaceira, de uma crise financeira que durou durante todos os anos 30. Tanto que em 1930 elegeu 3 diretores que eles passaram a ser os responsáveis por levar os jogadores nos jogos, com os carros deles. Continuou assim durante todos os anos 30 e até o comecinho dos anos 40 o Rio Branco só jogava competições menores, torneios amadores, pela crise financeira que atravessava. Quando o Rio Branco começou profissional, formar um timão, mas vinha de 10, 12 de fora, sabe? Mas os caras contava cada uma, rapaz. E eu e os colegas, nós sentávamos lá assim. Parecia aqueles pintinhos molhados, né? Entrava em campo, era 10 vezes pior que a gente. No Rio Branco nós treinávamos 2 vezes por semana. E uma vez fazia a física uma vez. Salário? Olha, falar a verdade, era pouco. Eles pegavam um pouco para nós, porque nós era assim... Estava começando, cara. Não era que nem os medalhão que já vinha com salário fabuloso. Era um troco, vamos dizer, sabe? Tinha o bicho de jogo e o ordenado. Era mixaria, mas naquele tempo quebrava bem o galho. E a gente gostava. Eu podia sair para treinar porque a fábrica era dos meus irmãos, do meu pai. Daí eu saía, eu morava pertinho do Rio Branco, ali era na avenida, né? Gastava. Tem uma parte que a gente era de fazer madrugada, né? Sempre gasto. Na madrugada não tem jeito. Eu era de fazer madrugada. Vou perder a época boa, não pode, né? A lei do acesso, que é a embrionária da segunda divisão do Campeonato Paulista, foi criada em 47. O Rio Branco disputou em 47, 48 e 49. Em 47 ainda não dava o acesso. Já em 48 e 49 já dava acesso para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Eu jogava para ganhar. Agora, eu tinha um defeito. Falava. Eu sempre era o que falava, porque na maior das vezes eu era o capitão. E o capitão tem que tomar conta dos meninos, né? O Guilherme, que beleza. Que gostoso jogar aquele pretinho ali. Nossa, mãe do céu. Ele tinha um sotaque de voz forte, sabe? Ele falava um neu para mim. Eu. Quando eu falar é minha saia, que eu derrubo você, é o adversário, hein? E ele era forte. E jogava bem, rapaz. Ele indicava a jogada pra gente. Aqui, lá, vai lá. Facilitava pra gente, sabe? Era eu, Oswaldo Garcia. Guilherme Oswaldo Garcia. Que trio, rapaz. O Rio Branco jogou em 47, 48, 49 e em 1950 abriu o bico. Não tinha condições financeiras, começou a construir sua sede, não dava mais para sustentar o futebol que já estava naquele começo de profissionalismo. Em 1950, o Rio Branco disputou uma partida só. Foi um amistoso contra o Corinthians pelo pagamento do passe do Rosalém, que o Rio Branco tinha vendido para o Corinthians. O contrato de venda previa 2 partidas, só que a crise financeira no Rio Branco era tão grande que ele jogou só um jogo em Americana e o jogo na capital, que era parte do pagamento, nunca aconteceu. 2 anos depois, o Rio Branco tentou voltar ao profissionalismo, inclusive jogou contra o Radium de Mococa em Americana, montando um elenco profissional. Percebeu que não ia dar, aí parou de vez o profissional. Então, naquela época, eu era garoto, a gente já vinha assistir jogo aí na Fernando Camargo, né? Pessoas que pagavam o ingresso, eles tinham o direito de levar um garoto para dentro, né?
Então a gente chegava bem cedo lá no portão, ficava lá, esperando que alguém comprasse o ingresso e arrastasse a gente para dentro, né? A turma ia no campo, a turma ia porque era a diversão deles, né? A maior parte formava um time bom ou mais ou menos, e era a diversão deles. Eu me apaixonei por Rio Branco, aquilo é uma paixão para mim. Eu gostava muito, quando ia em frente à estação, na Praça Basílio Rangel, tinha aquela quermesse Pro Rio Branco. Então a molecada ia lá, eu, mais alguns amigos, né? O primeiro contato que eu tive com um campo de futebol, com um estádio, porque ali nós tínhamos um estádio, né, ao lado da sede social, na rua Fernando Camargo, foi exatamente nesse estádio do Rio Branco, na Fernando Camargo, no campo do Rio Branco. E ali foi minha primeira imagem de um campo de futebol. Eu tinha de 8 para 9 anos de idade. Eu era garoto, meu pai fazia atividades lá. Eu tinha 6, 7 anos, ele me deixava lá de fora do alambrado ali, e treinava com o pessoal lá. O Rio Branco foi minha casa, na minha infância, até eu me transformar em preparador físico do clube. O Rio Branco, quando tinha o estádio lá na rua Fernando de Camargo, a gente frequentava o campo direto. Às vezes tinha algum campeonato de basquete que levava o nome do Rio Branco, a gente jogava. Todas as atividades esportivas do Rio Branco, que era o principal clube, praticamente o único clube da cidade. Eu mudei na frente do Rio Branco com 12 anos de idade. Até os 30 anos, quando me casei, eu morei em frente. Era só atravessar a rua e estava no Rio Branco. O Rio Branco era um clube poliesportivo. Meu irmão jogava hóquei, eu jogava futebol de salão, eu jogava xadrez. Eu não saía do Rio Branco. A sede era pequena, depois aumentou. Depois construiu a piscina. Ficou uma beleza. Aí eu já fiquei sócio porque eu gostava de dançar, essa coisa toda. Naquele tempo havia matinê dançante. Então a gente não perdia baile de jeito nenhum. Os grandes acontecimentos sociais da cidade eram no Rio Branco, na sede do Rio Branco, que infelizmente hoje não existe mais. Então ali era o centro das atenções sociais e esportivas. Em 1959, o Rio Branco disputou o Campeonato Amador do Estado. Ele já tinha disputado em 58, voltou a jogar em 59. Foi vice-campeão, perdeu o título para o Progresso de Nova Odessa, que jogava o Campeonato Amador de Americana na época. Foi o último campeonato do Rio Branco antes de parar de vez com o futebol. O último jogo do Rio Branco, inclusive, foi um WO. Tinha perdido para o Progresso por 3-0 na rodada anterior, foi jogar contra o São Domingos e a diretoria tinha suspendido um monte de jogador. E o Rio Branco não tinha time para entrar em campo. Deu WO, perdeu do São Domingos essa partida e a partir daí o Rio Branco parou de vez com o futebol. Duas tristezas, quando a gente soube que o futebol parou, o futebol do Rio Branco, e quando acabou ali o campo, o histórico campo do Rio Branco na Fernando Camargo. O Rio Branco jogava na Fernando Camargo e aí o campo da Fernando Camargo abrigava bem as partidas do Rio Branco. Como o Rio Branco só jogava torneios amadores, não tinha uma necessidade de dar um passo além. Só que a área que o Rio Branco tinha no centro da cidade era muito cobiçada, era uma área muito valorizada. Então a prefeitura, em 1954, ofereceu ao Rio Branco duas opções de áreas para o Rio Branco escolher uma delas e, em troca, ceder a área da Fernando Camargo para a construção de um colégio estadual, o Heitor Penteado, o Instituto Kennedy. A área que o Rio Branco decidiu tinha 50 mil metros quadrados no São Domingos, onde foi construído o estádio Décio Vita. A área foi doada por Antônio Zanaga, João Zanaga e José Dante Zanaga. A família Zanaga ainda faria a doação de 34 mil metros quadrados em 73, dessa vez por Antônio Zanaga Sobrinho, Jair Faraone Zanaga e Julieta Rome. Por fim, mais 3 mil metros quadrados em 78, totalizando toda a área onde está localizado o Décio Vita.
Meu pai trabalhou 42 anos numa única empresa, que era a Citra. Desde que eu me conheço por gente, né, que convivi com ele, ele saía às 5 horas dessa empresa e ele ia para o Rio Branco todos os dias, né, ali onde que hoje é o estádio. E ali, muitas vezes a gente ia andar no pasto. Às vezes ele pegava eu, meu irmão, e a gente chegava lá e ele ficava com o João Tamborim, aqui nós vamos fazer isso. Então, assim, era até romântico, né? Eu achava romântico. Depois, hoje, com a minha idade, eu falo, nossa, isso é paixão, é ter um ideal, realmente. O Rio Branco deixou a área da Fernando Camargo em 58, já com as obras do colégio em andamento. O clube jogava e tinha as obras do lado, até que chegou um ponto que não dava mais e o Rio Branco foi mandar os jogos no estádio do Canto do Rio. As obras no Décio Vita se arrastaram por anos, tanto que quando estava ainda em fase de terraplanagem o estádio, aconteceu a primeira competição oficial da história de um estádio que ainda não existia, mas na área do estádio, que foi o Paulista de Tiro. Nós éramos um grupo de atiradores aficionados, praticamente caçadores na época, que podia caçar, era uma coisa comum, né? Então esse grupo resolveu, vamos dizer, descobriu que existia uma modalidade de tiro, que é o esquite, uma modalidade olímpica, que era mais ou menos parecida com a caça. Aí foi procurar um local e descobriu que o Rio Branco estava com a terraplanagem parada lá. O Leonel Ravera e o Aquiles, que tinha a construtora, eles fizeram um stand de esquite, só dessa modalidade olímpica aí, né? E nós pedimos o Campeonato Paulista, foi feito lá, o Campeonato Paulista em 1965, foi feito lá. E pô, é impressionante a quantidade de gente que foi. Iniciou a modalidade esportiva dentro do Rio Brancão. O programa em Foco de hoje vai mostrar um pouco da história do futebol de Americana, onde o sonho do Rio Branco subir para a divisão principal do futebol paulista surgiu. E hoje a nossa história principal é a história do Esporte Clube Vasco da Gama, o nosso Vasquinho da Conserva, de muita tradição, muita alegria deu para esta cidade. Mas era um time de bairro, mas graças ao Vasco da Gama, o Rio Branco hoje está no lugar de destaque no cenário esportivo brasileiro, disputando a divisão maior do futebol de São Paulo. Porque no final da década de 60 e década de 70 foi que o Vasco da Gama, o Vasquinho, ele começou a botar as manguinhas de fora, né? Com belos campeonatos, levando o público lá para o Vitória Escuro. Quando eu trabalhava, que eu fui para Jacira, como eu estava no bairro, né, fui numa reunião lá, já joguei a carta na mesa, falei, o que é? Vamos tocar isso aqui, o Vasco tem que ir para frente, Falei, tudo bem, só que é o seguinte, eu sou ditador, hein? Eu já joguei a carta. Falei, quando nós vamos fazer uma coisa, deu conta, se 10 a concordar e um dá conta, eu desisto. Quero ter unanimidade. Não tem problema. E foi embora lá para o Vasco da Gama. E na época a gente montou uma equipe lá no bairro São Domingos. Os jogos eram quase todos lá no Vasquinho. E tinha o time do Vasquinho, no qual o diretor era o Davi Tonursi. O Davi Tonursi me convidou para que eu levasse essa molecada tudo para o Vasco. Aí eu fui lá para o Vasquinho e levei todos os meus garotos comigo. Eu trabalhei no Vasco do ano 55 até 87. 22 anos. Eu acho que eu tenho a vida do Vasco. Se eu for escrever hoje, eu escreveria um livro dos grandes acontecimentos, dos grandes desgostos, dos grandes sofrimentos, mas também das grandes alegrias, mais alegrias do que sofrimento, mas é a vida do futebol, né? Eu fui jogador do Vasquinho desde garoto, né? Garoto que eu falo, 15, 16 anos eu jogava. Aí nós ficamos campeões da segunda divisão, subimos até, eu tenho, o 15 de Piracicaba veio colocar a faixa de campeões na gente aqui em 1969. É verdade que você, quando recebia o pagamento lá na Jacira, que você era funcionário da Jacira, do seu Ítalo Escuro, você mandava falsificar o olerite, né, o envelope de pagamento, para a patroa em casa não perceber que você ganhava tanto e tanto era desviado para o Vasco da Gama?
Bom, parte financeira não pode falar porque só perdi. Eu ganhava bem na Jacira, entende? Tinha um salário naquela época de 3 mil conto. A mulher não sabia. Quando eles me deram aquilo, eu falei, não vai falar que eu estou ganhando isso, pelo amor de Deus, hein? Se perguntar, você dá o meu salário que eu ganho aqui, né? Por quê? Porque eu estou falando, porque senão vai dar zebra. E aquele nós jogava para o Vasco. Mas não posso reclamar, viu? Conheci o estado de São Paulo inteirinho. Lá para o norte, para o sul, leste, oeste, não tem onde eu não fui. Eu fiquei no Vasquinho, aí o Vasquinho, por motivos que precisou se desfazer, se desfez do campo, né, para a prefeitura, e nós, o Vasco trocou o nome para a AEC, Americana. Eu também fui para o AEC. Fui convidado para uma eleição para eleger o presidente do Vasco. Aí nessa altura eu disse, olha, eu acho que formar mais uma vez um time de bairro não vai resolver nada. Já não tinha o Rio Branco, nessa altura estava parado. Então eu disse, eu acho que uma coisa que nós podemos fazer é transformar esse Vasco em Americana Esporte Clube. Problema da prefeitura. Então tinha que a prefeitura ia dar ajudar, entende? Mas não podia, tinha que ter o nome de Americana. Nós não tínhamos campo, não tinha dinheiro. O time era aquele ali. Inauguração do Rio Branco Esporte Clube. Vejam aí o gigante de concreto armado. O tapete verde do Rio Branco Esporte Clube, que atualmente já é palco de grandes debates futebolísticos. Vocês podem observar agora as arquibancadas cobertas e também a parte onde já funcionam as cadeiras cativas. Observem atentamente a vista panorâmica da cidade de Americana, vista do alto do Rio Branco Esporte Clube. A chegada dos diretores do Rio Branco Esporte Clube, das autoridades, da imprensa e dos associados em geral para a festa de inauguração. Neste veículo, a bandeira do Tigre foi conduzida até bem próximo ao tapete verde do Rio Branco Esporte Clube. Esta é a bandeira do Rio Branco Esporte Clube, tremulando pela primeira vez no estádio do Tigre, o já conhecido Rio Brancão. Quem inaugurou o estádio Décio Vita foi o Americana Esporte Clube. O Rio Branco estava parado, o futebol, e o Americana jogou com o Taubaté o primeiro jogo da história do estádio, com casa cheia, um clube, não era novo porque vinha do Vasquinho, mas era um estádio, era uma casa completamente nova. Nós tivemos uma primeira renda americana aqui, que foi assustadora. Num primeiro jogo aqui, deu 144 mil de rendas, coisa que eu nunca vi de Americana. Eu até abri conta no banco, falei, agora não vai faltar mais dinheiro, mas foi só aquele jogo também. E eu me lembro, inclusive, que numa mesa redonda que nós fizemos num programa de rádio, o presidente do Rio Branco era o senhor Délcio Dolo. E o senhor Délcio Dolo foi pressionado por nós, radialistas, jornalistas. Seu Délcio, o Rio Branco precisa voltar, o Rio Branco precisa voltar. E ele foi taxativo. Não, o futebol dá prejuízo, o Rio Branco já tem os seus compromissos com os sócios, né, com o clube em si, com o quadro associativo e tal. Entramos em contato com o pessoal do Rio Branco, que era o Décio Dolo, o Décio Vita, esse pessoal todo que fazia parte do Rio Branco, né, para ver se nós conseguíamos fazer a fusão entre o Americana e o Rio Branco. Muita gente não queria,
Eu lembro até o que mais não queria que se acontecesse isso era um sócio do Rio Branco, e ele não admitia porque o Rio Branco ia voltar a ter despesas e coisa. Porque o futebol, se hoje o futebol está sendo muito difícil, né, de tocar, imagine naquela época então. Hoje você tem várias fontes de receita no futebol e tal, mesmo assim está difícil. Na época, o que tocava o futebol era a bilheteria, os abnegados, né, aqueles que colocavam a mão no bolso e contribuíam, e mais nada. Não tinha um grande marketing, né, como nós temos hoje no futebol. Muito se fala em fusão, mas na verdade o que aconteceu foi que o AEC saiu de cena, o Vasquinho deixou de existir, o AEC deixou de existir e passou, deu a vaga para o Rio Branco. Quer dizer, não teve nada de fusão. O AEC, ele não tinha condição nenhuma financeira de se manter na divisão intermediária. Por isso ele saiu e deu a vaga para o Rio Branco, simplesmente isso, e a Federação Paulista aceitou tudo na época. Aí na época o AEC passou a ser Rio Branco. Eu fui na mala, fui para o Rio Branco também. O Rio Branco voltou num amistoso contra o Noroeste no Décio Vita. Tinham mais de 11 mil pessoas no estádio. Era um clube praticamente novo para uma geração inteira. Era um clube que tinha parado com o futebol em 59 e ficou 20 anos sem qualquer atividade de futebol, que é o principal esporte do país. Nesse dia, o Rio Branco entrou em campo com as camisas do AEC, uma homenagem ao clube que tinha lhe dado a vaga para disputar a divisão intermediária. Era só um amistoso, mas era a vaga que era o que o Rio Branco queria. Era tão desconhecido o futebol para muitas das pessoas que estavam no estádio, que o Rio Branco distribuiu um panfletinho para as pessoas saberem o que era o clube, o que o clube já tinha conquistado, que era bicampeão do interior de 22 e 23. Inclusive nesse panfletinho tem o hino do Rio Branco para as pessoas que não estavam habituadas àquilo. Foi uma consagração para os rio-branquenses, para a cidade, entendeu? Por quê? Porque aí você tinha a cidade americana com um clube da tradição do Rio Branco, forte como o Rio Branco era na época, né, como clube associativo mesmo, e que o futebol poderia projetar mais do que nunca a cidade. Todo mundo conhecia o estádio só como Rio Brancão. Ele passou a ser chamado Décio Vita, um dos grandes incentivadores da construção do estádio, só no dia 8 de dezembro de 86. Foi muito emocionante, porque ele chegou em casa e falou: "Você não sabe o que aconteceu", falou para mim e para minha mãe. "O Rio Branco vai chamar estádio Décio Vita", e ele começou a chorar. E ele falava que era um reconhecimento não por ele, mas sim pela família. E eu cheguei aqui, nós fomos morar em Carioba, que era o AEC ainda. Então tinha muita história do AEC, que era um time que não pagava ninguém, era moleque, entusiasmado para jogar, né? Aí em seguidinha já fez a fusão do AEC para o Rio Branco. Aí era outra coisa, era outro nível, né? O AEC jogava no Vitória Escuro, e quando nós fomos para o Rio Branco, fez a fusão, todo mundo adorou, em termos de material de treinamento, em tudo. Era tudo novidade. O Rio Branco fez uma campanha até razoável em 80, 81, 82 veio o João Avelino, ele era famoso na época como técnico de futebol, ele sempre foi auxiliar técnico do Oswaldo Brandão no Corinthians, em alguns clubes. E ele veio trabalhar no Rio Branco. Foi nessa época que o Afrânio foi contratado, como jogador. O Rio Branco era bem visto, porque fazia contratações fortes, a base salarial era boa, sabe? Pagavam bem em dia, era um clube, né, que nunca deu problema com o jogador, pelo menos naquela época e tal. Todo mundo queria jogar no Rio Branco e não atrasava o salário. Podia se preocupar que você sabia que estava na conta. Agora é aquele negócio, o Rio Branco, todo ano ele praticamente remodelava o time, né? E cada ano mudava, porque tinha condições, todo mundo queria jogar aqui. A torcida, ela via no Rio Branco, naquela época, nos anos 80, na divisão intermediária, um time grande. A busca pela divisão de elite, a busca pelo acesso, isso motivava. Eu lembro, acho que o primeiro jogo que eu fui, Rio Branco e Taubaté, o Rio Branco Nacional, uma coisa assim.
E não tinha nem aquela arquibancada atrás do gol da entrada, que hoje está. Já que a arquibancada na época estava só estruturas, né? E o campo já estava bem cheio naquela época, isso que me impressionou, né? Com 11 anos, a primeira vez indo no estádio de futebol. Minha história pessoal com as torcidas aqui do Rio Branco começa com a Tuiã, Inferno Alvinegro, 86. Estava aqui no dia da fundação da Malucos, não sou fundador, mas eu estava aqui no primeiro dia. A partir de então, me integrei ao quadro da torcida e desde 89 até hoje estou aí. Vamos ver o primeiro gol de falta, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, garotinho, um pombo sem asa. Olha aí, Zico, também com esse nome. Ah, o nome do pezinho de ouro. 1-0 pro 15. Não, pro Rio Branco, gol do Rio Branco, que isso, Osmar Santos, fica atento, garoto. 1-0 pro Rio Branco, que começou dando surpresa em cima do 15. Agora sim o 15 vai pro ataque. Oh, meu Jesusinho. Pimba, olha que cacete, meu compadre. Lima, 1-1, empatado o jogo. 15 empatou desta forma. Fez... Ai, foi mergulhar na poça... Mergulhou na poça d'água, meu garoto. O que é isso? Tá batendo perna, garoto? E depois vinha de virada o 2-1 pro time do 15, que acabou ganhando em casa e garantindo a sua classificação. Bola cruzada na área e Paulo Cardoso, sem muita dificuldade. Né? Ciruriruli, cirurirulá, e tocou 2-1 pro 15 de Piracicaba. O Rio Branco, durante todos os anos 80, ele fez boas campanhas nas intermediárias, como em 83, quando só caiu para o 15 de Piracicaba num jogo épico lá em Piracicaba e aqui em Americana, e em 85 contra o Mojimirim. Em 87 o clube escapou de um grande facão, que eles dividiram a divisão intermediária no meio, então jogaram 26 clubes para cima e 26 para baixo, 26 passaram a ser a terceira divisão, o Rio Branco escapou desse facão. Passou 88 e 89 com campanhas medianas até que chegou 1990. Bom, o time de 90, que até hoje fica na memória do torcedor do Rio Branco, na verdade ele começou a ser concebido em 1989. Porque o Rio Branco ele fez um investimento pesado em 89, criou-se uma expectativa muito grande, uma ansiedade muito grande e no fim o time acabou não virando, acabou perdendo para a Ponte Preta. E a partir de então, de outubro em diante de 89, começou a ser concebido o time de 1990. Cheguei aqui em Rio Branco em 90, estava passando lá para o Fernando de Camargo e vi na sede social aqui uma placa que havia vaga para os serviços gerais. Estava eu e um amigo meu, a gente tinha saído da fibra, vamos fazer um bico aí, até para ser coisa melhor. E lá entrei com os serviços gerais, lá mesmo passei para ser encarregado de manutenção, passei para o estádio, e de motorista, administrador do estádio. Aqui no Rio Branco só não fiz foi jogar bola. E eu já estava pensando em parar de jogar futebol em 89, quando o Afrânio chegou no Rio Branco. O Afrânio Rio me convidou para trabalhar com ele, porque ele ia montar o time e tal, e ele queria que eu fosse auxiliar técnico dele. O Afrânio Rio, que veio formando o time, ele já estava em 89 como auxiliar técnico, naquela época, e ele já começou a preparar a equipe. E o Afrânio, um cara boleiro, bom relacionamento com jogadores, imprensa, torcida, diretoria, começou a trazer jogadores até então desconhecidos. Peraí, a Afrânio Rio fez do Rio Branco um time de primeira divisão, um time de elite. O que falar para um cara que deixou a Americana feliz? E empolgou a torcida, você via estádios lotados, o Rio Brancão vivia lotado, o time ia jogar fora, a torcida acompanhava, iam vários ônibus, carros particulares. Em 1990, o cara era o Rio Branco, todo mundo queria ganhar do Rio Branco. Os primeiros resultados daquele ano já estava ajudando, ganhou da Central, goleou o Capivariano,
Aí a partir daí aquele negócio começou a crescer, mais gente vindo, porque era uma época que o futebol estava na veia do americanense, existia um certo comprometimento com o clube. Nasci no bairro da Cidade Jardim, né? Comecei jogando bola lá na Cidade Jardim, né? Aí eu fui fazer uma avaliação, né? Uma peneira, né? No centro cívico, né? Que tinha o treinador da base do Rio Branco, que era o Zé Pulga. E quando eu tive a oportunidade, né? De entrar ali dentro daquele campo ali, eu falei assim, agora eu tenho que mostrar o meu valor, né? Aí eu mostrei minha qualidade e o Zé Pulga já me separou, né? O Rio Branco tem 89 formando o time, o Afrânio foi em Campo Grande, conversou com a gente, era eu, Bugli, Silva, Cido, Jorge Luiz, e através dele fez a contratação dos 5 jogadores, que foi formada uma equipe forte, jogadores que já atuavam na equipe, seria o Rogério Goleiro, Claudir, Pedro Paulo, Pianelli, Ailton Luiz, Vaguinho, Bira, tinha uma estrutura Rio Branco já, né? Porque o Rio Branco contratava muitos jogadores da própria divisão intermediária aqui do estado de São Paulo. E o Rio Branco começou a trazer jogadores de outro estado, Silva, Bugre, promoveu o Macedo. Aí o Afrânio Rio, né, falou, não, eu quero ver um menino. Pô, vocês estão falando que o menino é tudo isso mesmo, né, eu quero ver o menino. Aí eu fiz uma avaliação com o Afrânio Rio ainda. Aí quando eu treinei assim, o Afrânio balançou a cabeça assim e falou, não, o menino é bom. Pode deixar o menino no grupo aí, eu vou querer um menino no profissional. Aí eu fiquei no grupo do profissional. Aí eu comecei a destacar, né? Aí o Rio Branco fez um contrato, eu acho que eu ganhava, na época, era 50 cruzeiros, né? 50 cruzeiros eu ganhava, cara. Recebeu, tem o Macedo, olha que bola boa pro Macedo, vai pintar de longe! De cada atleta já tinham passado por grandes clubes, clubes importantes, enfim, um time bem encaixadinho, e fomos ganhando de todo mundo, passamos por cima de todos eles. Do Tigre! Olha a festa da galera aqui no estádio Décio Vita! Nessa época aí, o pessoal falava, ó, pode gastar o dinheiro adiantado, o bicho, que amanhã a gente ganha. Nosso time não perdia para ninguém, porque nosso time era bom, hein? A Fran jogava sempre fechadinho. A gente não perdia para ninguém porque ele era muito inteligente, era um cara que, assim, para tirar a leitura de um jogo, era rapidinho. Vai pintar o terceiro gol. Então foi uma comoção muito grande na cidade, foi uma agitação, foi uma tensão muito grande. Tanto que no dia que o Rio Branco decidiu com o Olímpia, lá em Olímpia, né, eu soube de muitos amigos que não tiveram nem a coragem de ouvir a transmissão pelo rádio, de tão nervosos, de tão tensos. Mas o Rio Branco tinha um time muito forte, tinha um time determinado, e tinha mais um jogo ainda que era conversar dentro de casa, mas a gente teria que decidir ali, não deixar para chegar em casa fazer a festa. Eu me lembro que a gente viajou para o Olímpia com esse foco, né, que o empate, né, dava o acesso ao Rio Branco à primeira divisão, né, e a gente foi por esse foco lá em Olímpia, né. Eu me lembro que a primeira coisa, a hora que eu peguei o ingresso na entrada, eu falei assim, esse eu tenho que guardar, pode perder a carteira, posso perder tudo, mas esse ingressinho aqui, ó, esse vai ficar para a história, esse eu não posso perder. Eu me lembro que o Teresa Breda não chegava a ser 1 metro entre o alambrado e a risca da linha de fundo. E eu nunca tomei tanta laranjada, porque os caras ficavam com bagagem laranja que podia entrar naquela, e não tinha como errar a cabeça da gente, né? Pedro Paulo, volante nosso, machucou, teve uma contusão grave. E eu e o doutor Armando Fornari, na época, que era o doutor do Rio Branco, nós fomos para o hospital, levar o Pedro Paulo no hospital. Chegando lá, colocamos ele numa sala, esperando o ortopedista chegar. E não é que o ortopedista estava no jogo, que era médico do Olímpia. Foi um jogo truncado, um jogo 0-0. Na época nós não tínhamos noção, mas hoje eu posso falar para você, eu não sei por que teve aquele jogo. Aquele jogo não precisava ter tido.
Rio Branco podia fazer a festa aqui. Porque nenhum time tomou iniciativa. E parece que a torcida também entendia, né? Porque o Olímpia já tinha conseguido acesso praticamente, e era o Rio Branco que precisava de um ponto, e ninguém chutou bola pro gol aquele jogo. Ninguém. E nós lá no hospital sem saber o resultado. Aí tinha um quarto lá que estava ouvindo, estava um barulho lá de um rádio ligado, tinha um paciente lá ouvindo o jogo. Ah, eu peguei o rádio do paciente, ele já estava meio engessado, levei até o quarto nosso lá, quando estava eu, o Armando e o Pedro Paulo. E ficamos ouvindo o jogo. Quando terminou o jogo 0-0, nós sabíamos que tinha ido para a primeira divisão. E nós três lá no quarto gritando, uma festa que nós fizemos no hospital lá, era só risada. A torcida do Tigre invade o campo. A festa é toda do Rio Branco aqui em Olímpia. Enlouqueceu o americano. Todo mundo queria saber se o time voltava no próprio sábado, se só vinha no domingo, se teria carreata no domingo, se seria algum outro dia. Tivemos um acesso e viemos embora. Aí vim na rodovia tal, aí de encontro foi o Chico Sardelli, e a diretoria veio de encontro a nós, quase perto de Limeira, chegando na cidade. Ele veio e me chamou, que é o capitão da equipe, né? Ele me chamou no carro, falei, o que foi, Chico? Falei, pô, aconteceu alguma coisa, pô, será que nós não subimos? Não tem alguma coisa aconteceu? Não, o negócio é o seguinte, eu quero chegar na cidade no outro dia de manhã. Você conversa com o pessoal para dormir no hotel, fica no hotel e vem no outro dia de manhã? Porque a torcida queria nos recepcionar em Americana. Nós íamos chegar aqui à noite, né? Não ia ter como. Então nós ficamos no hotel. Eu lembro que a gente ficou em Limeira para chegar só no domingo em Americana. Aí pararam em Limeira, num hotel em Limeira, para chegar no domingo e ter toda aquela festa no domingo aqui. Ficamos no hotel até 5 horas da manhã fazendo aquela festa. E na manhã seguinte, 8 horas da manhã, estava o ônibus esperando nós e uma carreata monstruosa. Eu nunca vi igual. A torcida toda já vieram nos recepcionar aqui na entrada da cidade. Aí fomos em cima do caminhão de bombeiro, né? Aquela passeata para a cidade toda, foi maravilhoso, sabe? É um momento único, né? Depois de muita luta, conquistas e sofrimentos entre a divisão especial, depois de 41 jogos, o que parecia um sonho se tornou uma realidade. Por volta das 10 horas, o ônibus da equipe do Rio Branco começou a entrar na rua São Gabriel. Centenas de torcedores acompanhavam com bandeiras, faixas e tudo mais. Enfim, a realidade se transformou. O Rio Branco de Americana chegou na primeira divisão. Motos acompanhavam o ônibus e aí começou a grande passeata na cidade depois de 10 anos de luta dentro da chamada segunda divisão. O Rio Branco conseguiu subir à primeira divisão e você é o único técnico que ficou no clube durante o ano. É verdade, Edinaldo, a maior satisfação e emoção é de ter iniciado como treinador nessa equipe e eu ter conseguido levá-la à primeira divisão com a ajuda do grupo de jogadores, com a ajuda da diretoria, que sempre deu apoio, a toda a torcida que não podemos esquecer, o pessoal da imprensa, vocês deram uma força muito grande, foi uma união geral. Para mim, é o maior marco da minha história futebolística, é esse. É motivo de muito orgulho, não foi Chico Sardelli, foi uma diretoria, foi uma cidade, uma comissão técnica, um grupo de jogadores. A emoção é muito grande, a Americana está de parabéns, toda a diretoria, toda a população de Americana. Jogadores, comissão técnica e diretores começaram a fazer o carnaval de dezembro. A viatura do Corpo de Bombeiros trazia os responsáveis pelo fato. A população que não saiu à rua acompanhou da residência. Após a descida pela rua São Gabriel, o caminhão entrou na Avenida da Saudade e subiu pelo viaduto Centenário. Enquanto a passeata era feita em outros pontos de Americana, na rua Fernando de Camargo, de frente da sede social do clube, o momento era de ansiedade. Muitas pessoas também lá faziam a festa e aguardavam a chegada dos vencedores. 5.000 litros de chopp estavam ali para completar a festa de uma cidade. Às 11 horas e 30 minutos, a viatura chegou.
a sede do Rio Branco não poderia ser maior. 5.000 litros de chopp estão indo embora como se fosse água. Os jogadores chegaram a instantes e agora o presidente do Rio Branco, Francisco Sardelli, faz um pronunciamento homenageando principalmente o ex-presidente do Rio Branco, o vereador cidadão americanense Décio Vita. Mas a festa aqui no Caminhão da Rovina, onde os jogadores, comissão técnica, diretoria estão, é muito grande. A festa aqui na Fernando de Camargo não tem hora para acabar. É chopp, tem festa, e mesmo que o chopp acabar, a festa vai continuar. Aí pra mim lá foi um sonho, né, cara? Um menino que saiu lá da Matiense, né? Um menininho humilde lá, né? Que nasceu aqui em Americana, né? Porque eu tenho um amor por Americana muito grande, que eu nasci aqui, né? E com 19 anos, cara, para 20 anos tá subindo no corpo de bombeiro, cara. Não houve nenhuma conquista nesses últimos 25 anos que eu cubro o Rio Branco e vivo a Americana, de uma empolgação tão grande como aquela. A torcida estava na rua e quem não torcia estava na rua para ver, porque era um momento histórico do Rio Branco pela primeira vez chegar à elite do futebol paulista. Foi um momento marcante, um dos grandes momentos do esporte de Americana. É uma época em que jogava papel higiênico, papel picado, que a gente em tipografia buscava talco, às vezes não tinha, misturava no trigo para jogar, aquelas coisas bem espalhafatosas que hoje faz falta nesse futebol hoje moderno, e cada dia mais clean, mais... Em 90 é bem característico, é bem forte essa questão aí das torcidas por causa disso. Aí criou-se aquele hábito mesmo de não pode jamais... torcida organizada vai acompanhar onde tiver. Acho que a cidade de Americana e o Rio Branco, para mim, foi um dos clubes que me marcou bastante. E por isso, eu tinha que comemorar de um jeito. Acho que o único jeito que eu tinha para demonstrar o meu amor pelo clube, pela cidade, era beijando o emblema do Rio Branco. Isso aí é emocionante. Veja a festa do pequeno polegar. Como vibra Pianelli. Festa da galera. O Piané, nossa, cara, eu começo a falar... Cara, me desculpa, porque... Sim, cara, pra mim foi um sonho, sabe, cara? Eu nasci aqui, vi aquele povo subindo a pé, cara. Aquela multidão a pé, cara. Eu acho que a alegria desse povo é o futebol, sabe? É isso que marcou em mim, aquele povo a pé, cara. Falando, nossa, de onde que tá saindo tanta gente, cara? Foi uma das poucas vezes, talvez a única, que eu vi o povo realmente na rua aqui em Americana. Aquela conquista foi a conquista. Não haverá outra, não haverá outra. Porque o futebol ainda era uma paixão, não era um negócio como se transformou. E foi uma coisa que, de repente, deu aquele estalo em todo mundo. Todo mundo do interior sabe como é que é. Puxa vida, nós vamos aqui receber o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, o Corinthians, né? Os grandes clubes do futebol paulista, né? Ontem à noite, até que enfim, foi apresentado à torcida e também à imprensa Jorge Antônio Dornelles Scarpa, o Cassiá, técnico de 53 anos que vem para tentar uma vida nova aqui no estado de São Paulo. Eu acho que é um desafio para todos nós. É um desafio para a comunidade que terá que ajudar, terá que vibrar com esse grande clube, né, que representa a cidade. Portanto, nós vamos estar num grupo coeso em busca de um objetivo único, que é as vitórias e, consequentemente, né, elevar cada vez mais o nome do clube. Nos anos 90, depois que o clube conseguiu acesso, no começo, o Rio Branco não era um mero coadjuvante na primeira divisão. O Rio Branco era um time médio, time que às vezes beliscava um grande, seja em Americana, seja em São Paulo. Chega a oportunidade de Americana ver o melhor time do mundo. Nas arquibancadas, espaço para mais ninguém. Quase 20 mil pessoas. Tele Santana parece tranquilo. E o presente para tanta festa está aí. Em campo, duas escolas do futebol paulista. O Rio Branco, do técnico Cassiá, faz da marcação a principal característica. A defesa sofreu apenas 10 gols em toda a competição. O São Paulo, conhecido pela técnica refinada, aposta em suas maiores estrelas. Mas de Zete a Raí, nada dá certo. O tricolor esbarra sempre na força de zagueiros bem preparados. Perigo só de bola parada. Cobrança de falta quase perfeita de Raí.
O Rio Branco responde na mesma medida com Edmar. A melhor chance, boa trama do ataque tricolor, André recebe livre e dispara. Mais precisa que a jogada é a defesa de Hugo. A equipe de Americana volta ainda mais fechada para o segundo tempo. O São Paulo arrisca de todas as formas. Com passes rápidos, procura envolver a boa surpresa do campeonato. E que surpresa! Nesta falta, Carlinhos Capixaba manda na área e Edmar desvia. Rio Branco 1-0. Aí Tele Santana vai para o gramado. Não dá tempo para mais nada. Final, Rio Branco 1, São Paulo 0. Tanto que em 91, nós trouxemos o Rubens Minelli. Além dos jogadores, trouxemos o Rubens Francisco Minelli, que foi tricampeão brasileiro em 91. Aí o time fez uma campanha muito boa, tal, até que em 92 veio o Cilinho. Na primeira oportunidade que me foi oferecido um trabalho como treinador, eu já pensei com esse objetivo, ou seja, de justiça, de dar oportunidade ao jogador jovem, de abrir caminho para ele. Eu sou aquariano, acredito muito nas pessoas, confio nas pessoas e vejo a necessidade também de formar um time fantástico, com cobre duas cabeças e com jogadores também em formação. Mesmo porque o futebol paulista, o futebol brasileiro, ele precisa de uma renovação constante. Tanto é que os treinadores agora deveriam estar muito mais preocupados com as equipes inferiores, porque nós estamos formando uma geração. É da importância desse trabalho, da qualidade desse trabalho que nós podemos voltar a disputar um futebol fantástico e uma seleção também jogando de forma fantástica. A chegada do Cilinho mudou muito a estrutura do Rio Branco, desde a cozinha até o profissional. Com o Cilinho começou um centro de excelência em Americana. Uma base que foi de deixar e fazer inveja até terminar com o Thiago Ribeiro. O que o Rio Branco fez de jogadores para o Brasil e para o mundo. Porque o Marcos Senna foi na Espanha, Flávio Conceição, Espanha, Marcos Assunção, enfim. Foi algo simplesmente fantástico o que o Rio Branco fez, o que o Rio Branco revelou. Nós queremos criar jogadores aqui dentro, para depois serem utilizados pela equipe profissional do Rio Branco e futuramente até negociados. O Rio Branco de fora, bateu pro gol! Gol do Rio Branco! Eu cheguei no Rio Branco em 90. Antes eu jogava em Piracicaba, né? Fui boia fria, acho que todo mundo já sabe. Chegar um time grande, né? Acho que todo sonho, acho que de um garoto que estão aqui trabalhando por isso. Chegar num time grande que possa, acho que ganhar dinheiro, acho que é o principal. Acho que é chegar num time grande, ou São Paulo, ou Palmeiras. Isso é um sonho meu. Eu tinha um sonho de jogar futebol, sonho de todo garoto. E na época eu trabalhava, eu era office boy em São Paulo. Eu tive com 12 anos eu tive um treinador na várzea, e ele me trouxe para o Rio Branco. E o treinador era o Diolei Cândido. E fui aprovado. Eu sou do América mesmo, comecei no interior de Natal. E em seguida fui para o América e agora estou aqui para tentar ficar aqui e disputar o Campeonato Paulista pela equipe do Rio Branco. Estrutura muito boa, alimentação, os campos para treinar, o estádio, foi realmente uma estrutura muito boa que eu encontrei aqui. Fiquei até surpreso por um time que, na época, considerado pequeno, né? Toda semana chegava novos jogadores e você nunca sabia se você ia permanecer ou não, devido à tamanha concorrência que era naquele período. Mas, através deste trabalho de base, o professor Diolei Cândido, do Cilinho, o pessoal que estava no apoio, conseguiu ali naquele período descobrir bastante talentos, conseguiu formar uma boa espinha dorsal, né, tanto na base quanto no profissional. Os anos 90 foram anos de glória do Rio Branco.
Eu acho que foi de 92 a 2002, a 2004, o Rio Branco conseguiu 37 milhões de dólares, era um por um, 37 milhões de reais, as vendas de grandes jogadores, né? E aí dá para enumerar e nós vamos ficar aqui o tempo todo. Eu estava em casa, meu primo chegou todo acelerado. Você foi vendido para o Santos? Eu falei, não sei, ninguém me ligou. Não, mas você foi, já falou aqui na rádio e tudo. Na hora da assinatura do contrato, eles tinham colocado um valor e o valor muito acima do que eu ganhava aqui no Rio Branco. Mas por um padrão de time grande ainda era pouco, né? E o presidente veio com o contrato para me assinar e tudo, e eu olhei e aí eu comecei, não dá para aumentar um pouquinho mais, tá muito pouco, isso, aquilo, não sei o que. Aí o presidente do Santos, o Samir, e o Zé Paulo, que era o vice-presidente, você não quer, você tá achando pouco? Chama lá o presidente do Rio Branco que a gente vai desfazer esse negócio agora. Eu falei, não, daqui onde que tem que assinar? Eu nem acreditava, né? Mas eu acho que os 2 anos que eu passei aqui no Rio Branco, no profissional, fiz gols, foi 2 temporadas muito boas. E quando surgiu na imprensa, no jornal, falando que o Palmeiras tinha interesse de me contratar, eu acho que o trabalho foi muito bem feito aqui no Rio Branco. Eu cheguei logo bem cedo, um dia bem cedo, né? E no mesmo dia eu já fui treinar, e, né, o professor Zé Puga foi me avaliar, e aí no primeiro dia de treino no Centro Cívico eu treinei muito bem, e ele já no primeiro dia falou, você está aprovado. Então, no dia que eu cheguei, eu fui fazer uma ligação para o meu pai logo à noite, já foi dar a notícia que eu tinha chegado bem, que eu já tinha passado no teste. E o Zé Puga foi um treinador assim que ele sabia lidar com as molecadas, né? É um treinador que deixava o atleta desenvolver, porque nessa idade assim, né, o atleta tem que sentir a vontade. A gente chama ele que é um paizão, porque a maioria dos atletas assim que hoje, né, estão aí jogando assim, passou na mão dele, né? Então ele é e continua sendo acho que um grande espelho para mim, e eu acho que eu creio para os outros atletas também. Eu, como sempre trabalhei com garoto, com criança, eu passei a trabalhar com as equipes sub-15, que seriam as equipes menores, né, garotos até 15 anos, onde passou Macedo, passou Thiago Ribeiro, enfim, uma enormidade de jogadores. Se for falar aqui, eu vou ficar até amanhã falando o nome de garotos que passaram ali. Então, nessa época aí a base era uma coisa mais profissional, né? E era Rio Branco mesmo, hoje está tudo terceirizado. Você pegar o menino do infantil, ele ia até profissional. Hoje no infantil já vai para outro clube. O Rio Branco, antigamente, tinha, né, nós tínhamos uma comissão técnica para o júnior, né, tinha uma comissão técnica para o juvenil, né, tinha uma comissão técnica para o infantil. Quer dizer, a comissão técnica é o treinador, o preparador físico, o roupeiro, o treinador de goleiro. Então, era um grupo grande que trabalhava com uma categoria. Hoje, isso aí ficou difícil, ficou inviável, né? Por quê? Porque a base hoje, ela não traz renda mais para os clubes do interior. Eu acho que não só no Rio Branco, mas como em todos os times do interior, esse trabalho de base acabou. Não existe mais isso, não existe mais aquela vontade dos times do interior de revelar jogadores para vender para o time grande. Hoje em dia você não vê mais isso. Por quê? Porque a Lei Pelé veio e ela abasteceu os empresários. Eles ficam lá na beira do campo, eu costumo falar pescando. Quando desponta um garoto lá que tem uma certa qualidade, que eles veem que dá para fazer alguma coisa com eles já vêm, antecipa o garoto, já vai ao conhecimento do pai, o pai já se empolga e o garoto já vai embora. Por que a Lei Pelé deu certo para os empresários e não deu certo para os clubes? Porque os empresários estudaram a lei, entenderam a lei e souberam como explorar essa fatia.
Os clubes não, os clubes ficaram naquela, sabe? Ah, não, e tal. Hoje você vê a dificuldade de manter a base por conta de estrutura, é falta de campo, é falta de material, falta de um ônibus para transportar a garotada. Então, na época a gente tinha todo esse apoio e tinha os patrocinadores, né? Eu peguei o Rio Branco numa época muito boa, né? Numa crescente. E foi 10 anos, assim, praticamente formando jogadores, né? A gente até brincava aqui, falando que o jogador chegava 3 quilos abaixo e passava um mês e já estava 5 quilos, né? A mais já, né? Então o Rio Branco não deixava nada a desejar, assim, em relação aos times grandes também. Então, essa formação de base, depois de um tempo, e conseguimos formar uma base bastante forte. E em 95 nós conseguimos chegar até a final, né, dos aspirantes. Nesse ano foi engraçado que nós chegamos às 4 categorias, nós disputamos a final com São Paulo, infantil, juvenil, júnior e aspirante. E perdemos as 4. São Paulo era uma máquina, E eu lembro que o primeiro jogo da decisão foi no Pacaembu. E até então o São Paulo jogava com a equipe do aspirante, normal. Eu acho que eles pensavam que, vamos colocar só os moleques dos juniores que vai dar conta de jogar contra o time do Rio Branco. Mas o time do Rio Branco naquela época era muito bom. Era eu, Mineiro, Marcelinho Paraíba, Cinha. E chegou no Pacaembu, nós nem olhamos camisa do São Paulo. Nós atropelamos, ganhamos de 3-1. E tinha decisão em casa, que era o segundo jogo. E o São Paulo resolveu baixar, né, descer outros jogadores que já eram rodados, já não eram a mesma equipe que jogou com a gente o primeiro jogo. Denilson, Rogério Ceni, Bordon, Mona, Douglas, que naquela época eles já treinavam e já jogavam no time principal de São Paulo. Mesmo assim foi um jogo bastante disputado. E perdemos aqui de 3-1, só que tinha aquele gol morte súbita, né? Quem faz o gol ganha o jogo. A gente acabou perdendo aquela decisão, mas foi muito marcante pra gente. Dali alguns jogadores acabaram ficando mais conhecidos, acabaram conquistando mais respeito. Aí no ano seguinte, em 96, nós fomos campeões na equipe juvenil, ganhamos o São Paulo. Dali nós fomos disputar no mesmo ano um campeonato brasileiro juvenil, ficamos em 3º colocado com a equipe do Rio Branco. Então era uma equipe que disputava sempre as finais de campeonato, então era uma equipe, uma base muito forte, então revelava muitos jogadores. Dali eu fui para a seleção brasileira de base, a seleção juvenil também, sub-17, por conta das campanhas que fizemos com a equipe de base do Rio Branco. O Rio Branco teve numa Copa do Mundo 3 jogadores disputando uma Copa do Mundo. Tinha pela seleção do México, o Senna pela seleção da Espanha e o Mineiro pela seleção do Brasil, numa Copa do Mundo. Talvez não tenha outro clube no mundo com isso, né? O Rio Branco entrava em campo, os times grandes vinham para a Americana sabendo que iam passar apertado e não iam ganhar jogo, né? E aí, a partir de 2007, acabou isso. Derrocada do Rio Branco, o início da derrocada, assim como a grande maioria dos clubes do interior, a coisa foi na questão financeira, né? Você pode falar em má gestão, gestão irresponsável, mas o grande problema que eu vejo no caso específico do Rio Branco foi que era tudo uma festa no Rio Branco, entrava muito dinheiro no Rio Branco. O Rio Branco fazia e vendia jogadores de uma maneira absurda, sempre foi assim. E como havia muito dinheiro, também se gastava muito dinheiro. 2006, o Rio Branco sem dinheiro, passando aperto e tudo. O Rio Branco montou um time que deu certo. Era para não dar certo. 2006 era para o time ser rebaixado. E você acredita que o time não foi rebaixado em 2006 e acabou fazendo uma competição legal? Sem todo o planejamento, sem a estrutura necessária. Acharam que 2007 ia dar certo de novo, Caio. Começamos de uma forma, com muitos jogadores contratados, só que do meio para frente aí já não tinha mais, né? Aí sobra para quem é prata da casa, né? E aí acaba ficando a responsabilidade toda para
para quem realmente dá a cara a bater e honra o clube, né? Naquela época lá a gente passou até fome. A gente passou fome aqui. Nós vamos passar fome porque eu tinha minha mulher que trabalhava e ele tinha a mulher dele que trabalhava. Porque era difícil. A gente chegava aqui 6 horas da manhã, saía aqui 8 horas da noite, pensando o que a gente ia fazer para ajudar a gente e para ajudar os outros. A gente pedia cesta básica. E se tiver que fazer de novo, eu faço. Porque o Rio Branco é muito grande, né, cara? Você olha aqui, ó, é muito grande. E as pessoas que tocam é muito pequeno, não tem jeito. As pessoas não pensam no futebol, não pensam no Rio Branco, pensam neles. O Rio Branco foi a única equipe que, entre 91 e 2007, disputou todas as edições da primeira divisão do Campeonato Paulista. Lembrando que em 2002 os clubes grandes ficaram fora para jogar o Rio-São Paulo. Durante todo esse tempo, o Rio Branco sempre foi conhecido como um clube de excelência, um clube que pagava salário em dia e revelava jogadores. A partir de 2006, 2007, tudo começou a ir por água abaixo. Salários atrasados, o clube já não era mais aquele clube que o torcedor acostumou nos anos 80 e 90, que era tudo em ordem. Tanto que, em 2009, eles conseguiram montar um time que chegou ao acesso por acaso. O grupo se fechou, mesmo com salários atrasados, e foi embora para a primeira divisão. Era tão ilusório que um ano depois caiu de novo. Se você conversar com cada um que passou em 2009 aqui, naquele acesso, naquele vice-campeonato da A2, a palavra era superação, era carinho um com o outro. Nós sabíamos que nós, da parte financeira, não teríamos retorno nenhum, mas que um acesso, uma conquista dentro de um clube como o Rio Branco ia dar uma possibilidade de um algo a mais nas nossas carreiras. Né? Em 2009, acesso, o Rio Branco fez uma parceria, e o futebol estava arrendado, veio uma empresa e o Rio Branco conseguiu trazer Romarinho, Jobinho, porque tem uma pessoa que tem que ser lembrada em 2009, chama Ricardo Chiuto, ex-jogador do Santos. Foi o gerente de futebol. Trouxe e montou um timaço de jogadores desconhecidos que disputou o título contra o Monte Azul. Para mim, um dos melhores times que eu joguei. Não com brilhantismo individual, assim, tirando o Romarinho, que já estava conosco, mas no aspecto coletivo era coisa fantástica. Nós entrávamos dentro de campo sabendo que para ganhar da gente o pessoal tinha que ir ralar, porque nós vimos numa união, numa consistência muito boa. Jogadores fizeram greve, jogadores não foram para treinamento, jogadores tinham ido embora, porque teve jogador que não recebeu, foi para casa. Depois foram lá buscar ele. Naquela época lá, eu não vou saber realmente quantos meses nós ficamos sem receber. Mas é em torno de 3 meses. Mas só que era da seguinte forma, pingava um pouquinho uma semana, pingava um pouquinho outra semana, então somando dava todo mundo ganhando a mesma coisa. Que era muito pouco, mas só que nós tínhamos nos fechado dentro do vestiário já, e nós fomos bem realistas, né, Zaldo? De fora o que vinha é lucro. Vamos fazer algo que sai daqui de dentro para fora, para que os nossos horizontes, assim, no caso, nós possamos ver, possamos ter esperança de uma coisa melhor. 2009, toda a turbulência que existiu, e o time conseguiu. O time conseguiu chegar e disputar um título. E aquele momento lá é inexplicável para você. Aquele momento lá de acesso, um atleta vindo do interior da Bahia, do sertão da Bahia, na verdade. Tinha caído em 2007 com o Rio Branco. E quando eu vejo isso aí, ainda hoje eu me emociono, porque eu jamais pensaria ter foto com a bandeira de um clube como essa do Rio Branco. Era para ter caído em 2010 sem disputar o campeonato. O estatuto previa que o clube tinha que ter um presidente, e o clube tinha um colégio que administrava, porque ninguém queria pôr o nome como presidente, porque ia para o Serasa, aquele troço todo, né? Porque o Rio Branco estava, na época, quebradão. E aí o Roberto Zacarias foi presidente. Ainda bem que pegou, porque senão o time ia para a 4ª divisão direto, ia ser rebaixado. Então ele pegou, 2010 o time caiu. Quando o Rio Branco caiu, também acabou sendo em Limeira, perdeu para a Portuguesa, que o goleiro Cristiano veio até na lateral lá do Alambrado. Tinha um senhor de idade, o Cristiano foi ali, ele estava em pranto, chorando, e o goleiro do Rio Branco que veio acalmar ele ali, dizendo que o Rio Branco ia sair daquilo. Um clube desse daqui, com um patrimônio desse daqui, aonde que vai parar isso daí no futebol? Aí hoje o pessoal fala, a gente gosta do Rio Branco, gosta nada. Quem gosta é eu, é ele, o Chororó, é o pessoal que ficou aqui. Tem a tia, o tio aqui também, que faz 20 anos que trabalha aqui junto com a gente. Esse pessoal gosta do Rio Branco.
porque sofreu aqui, viu como que era. Teríamos condição de disputar uma Série A1 boa, com certeza. Mas aí algumas decisões, algumas situações não acabaram acontecendo e muitas promessas e nada realizado. Então começou mal e terminou pior, aquele de 2010, infelizmente. Fomos uma luta em 2009 para entregarmos de bandeja em 2010. Sobe para passar de cabeça, tirou nem bala, ela volta, tá viva ainda, a bola batida pro gol na confusão, gol do São José! Então lá vem o time do São José, a bola batida pro gol, tranquilo pro Célio, não, pegou, soltou, a bola vai entrando, gol! Tocou mais atrás o Palmeiras, aperta, preparou, bateu, desvio! Gol! Dentro do campo defensivo, já foi cobrada pelo Carlinhos, chegou até o campo de ataque, atenção, toque de cabeça, é gol! Meu Deus! Gol! 2011, cheio de parcerias, um absurdo de parcerias, Anjobol, e teve um monte de parceria. O time foi ao fundo do poço, caiu para a Série A3, com o Júlio César de treinador, e aí o Júlio César foi até a prefeitura pedir apoio, porque o Americana estava aqui, né, que era o Guaratinguetá, que veio para a Americana, reformou o estádio da Silvita todo, e aí depois o Guaratinguetá foi embora e o Rio Branco veio. Em 2011, a Americana resolveu trazer um clube novo, que foi o Guaratinguetá, que passou a ser Americana. Pouca gente percebe isso, mas a passagem do Guaratinguetá por Americana ajudou a ressuscitar um pouco o Rio Branco. As pessoas começaram a perceber que aquele clube que chegou na cidade não tinha qualquer identificação, não tinha torcida, não tinha nada. E as pessoas começaram a falar assim, poxa, mas a Americana tem um clube, a Americana tem o Rio Branco. Tá lá embaixo, tá na Série A3, tá mal das pernas, mas aquele sentimento começou um pouco a voltar. Talvez demore anos para recuperar isso que conseguiram fazer com o Rio Branco ao longo dos anos, mas aquilo ajudou um começo da volta do sentimento pelo Rio Branco. E o Rio Branco estava num momento de muita desconfiança de todos da cidade, porque eu lembro, na verdade eu voltei em 2011, que foi na preparação ainda da equipe. Então eu tive um convite do Edson Facina, né, junto ao prefeito, que era o que ajudava o Rio Branco na época. Eles perguntaram para mim se eu tinha interesse em jogar no Rio Branco, que eles iam tentar erguer novamente o Rio Branco, que estava, com a palavra que eles usavam, que estava no fundo do poço. Título da A3 de 2012. Começou com o Otacílio Pires de Camargo num terrão o trabalho. E aí, quem começou a montar time foi Facina, Cilinho, Gerson da Silva, pessoal lá de trás, da boa época do Rio Branco, e o Zé Luiz. Aí não precisa dizer para você que ia dar certo. Então eu ia uma vez por semana treinar com times juniores lá no Centro Cívico com o professor Cilinho a partir de setembro. Então eu já comecei essa preparação de leve para em novembro a gente montar aquela equipe, né, com Marcos Denner, Bernardi, Deda e todos aqueles outros jogadores que fizeram parte daquele elenco campeão. Desde o começo do campeonato até o final, a gente via aquele brilho no olhar dos jogadores, sabendo que iam fazer o melhor, que ia ser campeão. Mas aí o Rio Branco conseguiu um título. Título esse que é legal para a história, mas não era aquilo, né? Era a Série A3. O título é interessante para um time da Série A2, porque a gente sabe que o time na Série A1 não vai conseguir título nenhum, o título dele é se manter na divisão, né? Mas foi um título que depois de 22, 23, o Rio Branco, 1922, 23, o Rio Branco não tinha conseguido. Mas graças a Deus a equipe era muito boa e fomos campeões ali com um estádio lotado, foi de arrepiar, foi maravilhoso. Alguns amigos já perguntaram, falaram assim, como foi essa passagem pelo Rio Branco, essa sua volta e tal? Eu até brinco, falei assim, foi a cereja em cima do bolo, porque eu encerrei a carreira no Rio Branco, eu queria voltar para o Rio Branco e meu último título foi aqui no Rio Branco, que é o clube que eu tenho um carinho enorme. Ultimamente a gente vê o sofrimento que é ano a ano, mas para mim assim, é aquela coisa que está lá no âmago, é uma coisa que veio de infância, cresceu e não vai estar sempre assim, a flor da pele. Rio Branco tem uma importância muito grande, tem um carinho muito grande. Foram onde as oportunidades surgiram. Eu tive a chance de criar expectativas para um futuro. Tem um carinho muito grande
pelo Rio Branco, pela cidade, né? Hoje eu sou de Santa Maria da Serra, mas todo mundo me conhece como de Americana, acho que o mundo, né? Mas Americana é uma cidade diferente, é difícil até você descrever o que eu sinto pelo Rio Branco e ter a oportunidade de conhecer a Americana, porque para mim foi uma cidade que me acolheu muito, como um filho, e eu tenho ela como um maior orgulho de ter participado aqui do Rio Branco e da cidade americana. Bem, para mim é sempre uma satisfação falar do Rio Branco, que eu fui o jogador que mais vesti a camisa do Rio Branco, eu acho que mais anos que joguei 8 temporadas no Rio Branco. O Rio Branco foi praticamente minha segunda casa, né? Passei a maioria do meu tempo no São Paulo e depois no Rio Branco, né? Foram 9 anos no São Paulo e mais 8 no Rio Branco, então praticamente o Rio Branco foi o clube que realmente eu me afirmei. O São Paulo foi só quem me formou. Você jogar num time grande como o São Paulo, né, cara? E o menino que sai aqui de Americana, né? Um menino humilde, né? Não é fácil você entrar no meio dos grandes para jogar futebol, você chegar no São Paulo. E eu consegui, né, realizar esse sonho e levar o nome de Americana, né? Eu sou muito respeitado aqui, americano, pelo que eu entro aqui nos lugares, que é onde eu vou. As pessoas me respeitam muito, né? E eu vejo até alguns meninos de escola, né? Às vezes, você é um Macedo e tal. Pá. Isso aí é legal, né, cara? Eu chego assim no restaurante, né? Eu vejo os pais falando pros filhos, você é um Macedo, jogador do Rio Branco, São Paulo e tal. Nasceu aqui em Americana. Assim, eu acho que eu até moro aqui por causa dessa harmonia, dessa felicidade que eu tenho aqui em Americana. E desde a minha chegada aqui nas categorias de base até meu retorno agora em 2011, onde quer que eu vá, eu sou muito, muito bem recebido e assim, isso traz também satisfação pessoal, né? Da saudade da época em que a torcida era mais presente no estádio, né? Que a gente sempre fica naquela expectativa que todo campeonato que começa, que isso vai voltar a acontecer, né? Não assim, 1000 torcedores. Hoje, quando vai 1000, 1500, o pessoal mais novo acha que já é um bom público, né? A gente está acostumado e gostava de ver o estádio com 8, 10 mil pessoas, né? Isso que eu acho que era interessante. Isso dá saudade. De vez em quando a gente lembra, até chora. Lembra pouco, mas o dia que eu tiro para lembrar, que eu escondo da família, escondo todo mundo, vou chorar sozinho, né? Mas chora. Mexe muito, a gente tem que evitar de lembrar, porque mexe muito com a gente. A primeira vez que eu fui no jogo de futebol, e eu adoro futebol, foi no estádio do Rio Branco. Não existia a arquibancada de fundo do estádio, que a gente pulava o muro de trás, fugia dos cachorros que tinham lá atrás para assistir o jogo do Rio Branco. E desde então, eu não parei mais de frequentar. Eu joguei em vários clubes, certo? Mas aqui em Americana eu tinha uma coisa diferente. Parece que a camisa se encaixou bem comigo, a torcida se identificava bem comigo, os repórteres me davam bem com os repórteres, me davam bem com as tias da cozinha. Então o Rio Branco se transformou em minha casa. Então eu vinha com muita satisfação jogar no Rio Branco. Eu saía da minha casa, eu vinha com alegria. E a gente se divertia, não ganhava muito, mas se divertia, sabe? Não é que nem hoje o cara ganha bastante e não faz nada. E a gente jogava com amor, sabe? Se tinha bicho, não tinha bicho, a gente corria, jogava com vontade. O que eu sempre procurei passar jogando foi a vontade e o amor que eu tinha, que eu tenho, né, pelo Rio Branco. Quer em cada bola dividida, quer correr até o último minuto, quer procurar fazer a minha parte. Que eu sei que lá fora tem muitas pessoas que torcem pelo Rio Branco e sei que tem muitas pessoas ali mesmo que amam o Rio Branco. Eu não desisto, não. Eu vou arrebentado, sem poder andar. Tem uns amigos que me levam lá, leva eu lá no portão, deixa eu lá, eu entro. Não deixam mais eu sentar na cadeira cativa por causa da bengala, por causa das coisas. Eles querem que eu vá na tribuna, mas que eu não perca o jogo do Rio Branco, só se eu estiver morto. Se for de cadeira de roda, ainda eu vou. E hoje, quando eu digo para algumas pessoas, né, que me perguntam qual é o time do seu coração, qual é o time da sua simpatia, e eu falo que é o Rio Branco, eles dão aquela risadinha e tal, porque está todo mundo acostumado com Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, aquela coisa, né? Mas foi exatamente o Rio Branco. A maior alegria que eu tive no Rio Branco foi quando eu recebi aquela placa em homenagem à minha pessoa, que até hoje está lá, que as pessoas recebem depois que morreu. Não viu.
recebi essa homenagem com a minha família, tudo ali. Meus filhos, minha esposa, meus netos, tudo ali junto comigo, eu recebi essa homenagem. Antigamente, quando eu tive oportunidade, eu não deixei o branco. E agora, eu vou morrer com a bandeira do branco no caixão. Reescrever a história não tem fim porque você sempre encontra uma informação nova, você sempre encontra algo perdido onde você menos espera. Quando você chega para uma pessoa e mostra tudo que foi feito, principalmente para torcedor do clube, eles olham aquilo e falam assim, nossa, eu tive nesse jogo. Eu achei que esse jogo, o gol era de fulano, mas não foi, foi de ciclano. Toda essa memória afetiva que o torcedor cria indo no jogo, indo na arquibancada, e ele se perde na memória, traz uma felicidade para ele relembrar daquilo, das pessoas que passaram pelo clube, que só quem gosta disso sabe a importância que tem. O Peninha foi fazer uma entrevista comigo e ele falou, Tona, agora você escreve para mim uma coisa do Rio Branco. E eu escrevi. A pedido do Peninha, eu rabisquei essas linhas para falar de um tesouro, que para nós torcedores é um eterno namoro. Quando falo do Rio Branco, sempre falo com amor. Tu és da minha cidade e para falar a verdade as nossas autoridades não sabem te dar valor. Mas para nossa alegria, a sua diretoria acredita e tem fé. E assim vamos em frente. És um tigre valente e mostrará à nossa gente a fera que você é, naquele tapete verde, rolando de pé em pé aquela esfera de couro. E no final da partida, com o aplauso da torcida, levantará a taça de ouro. Vamos acompanhar essa cobrança. Olha a chance pro Tigre aí, ó. Zico! Pra Claudir. Bateu, é gol! Jales, Caio, Sandro, pode ser, bateu, gol! Pode virar o jogo, virou bonito ainda para a Vitana, levantou, buscou Mazinho, tá lá! Gol do Tigre! Deu, sozinho, para Vaguinho, roubou para o Daír e o gol! Fabiano Gadelha vai escapando, Marcos Vinícius na velocidade, Fabiano Gadelha tá na área, vai pintar o terceiro e o branco. Gol! Bola na área, sobrou. Olha o gol do branco! Bateu pro gol! É do Tigre! 1, 2, 3 a 0, Rio Branco na frente, o Rio Branco bonito no Décio Vita! Mazinho, vamos lá Mazinho, vai pintando, vai passando, criou, chance, bateu, gol! Histórico! Mazinho acaba o jogo. Macedo! Olha o gol!
Marcelinho.